Oi, boa noite! O Sem Tabus começa agora e nós ficamos muito felizes por falarmos de relacionamento e sexualidade. Hoje o tema geral é da cabeça ao sexo. O que acontece na cama, primariamente aconteceu aqui, na cabeça antes. Como foi a construção do que nós sabemos, a percepção que temos sobre sexo, o que é essa história construída que em algum momento vai desembocar numa relação sexual. Mas o que vem antes, o que está por cima dos lençóis ou atrás dos lençóis, até que você possa entender melhor o que é sexo e sexualidade, é preciso visitar tudo isso. Por quê? Neste momento nós temos mulheres e homens enfrentando muitas dificuldades no que diz respeito à vida sexual propriamente dita. Eles têm dificuldade em vivê-la plenamente, muitos carregam medos, culpas, traumas, abusos vivenciados antes que repercutem até os dias de hoje, medo de se entregar, dificuldade de, diante de uma necessidade, buscar ajuda, não busca ajuda, porque isso tem a ver com reconhecer e eu prefiro guardar segredo disso, prefiro não tocar neste assunto. Vamos tocar a vida sem passar por este ponto que está neste momento exigindo cuidados. Neste momento nós podemos estar destruindo uma relação, desrespeitando o outro que participa desta relação e especialmente deixando de viver uma realidade que é boa, que está propícia a nós quando nós entendemos que tudo se dá numa construção e na manutenção de uma construção positiva ou em desfazer aquilo que até agora nos trouxe resposta negativa e que me impede de viver a minha sexualidade feliz e saudável. Então, diante dessa proposta, eu convido você a ficar com a gente aqui no Sem Tabus e eu tenho uma convidada que é psicóloga e vai nos ajudar a entender da cabeça ao sexo o que é importante saber. Então, muito obrigada, Vanessa, prazer recebê-la aqui no programa de hoje. Prazer é meu, é sempre muito bom estar aqui. É sempre muito bom estar com vocês. Obrigada. Tenhamos um ótimo programa. Muito obrigada. Vanessa Nobre, ela é psicóloga, palestrante, atende aqui em São Paulo e vai nos dar hoje a oportunidade de ouvi-la sobre esse tema, da cabeça ao sexo. Por onde começamos a entender essa temática? Bom, quando nós pensamos em sexo, e acho que na vida em geral, a vida psíquica, a gente precisa pensar lá atrás, né? Precisamos ir lá atrás. E aí eu traía algo para a gente pensar desde a concepção, né? Eu acho que tanta coisa acontece lá quando fomos gerados, inclusive, né? Lá no ventre. Como foi essa relação pai e mãe? Eu acho que não dá para não pensar. Isso responde nos dias dos dias futuros. Hoje, por exemplo, a minha vivência sexual pode estar ligada à minha vida intrauterina ainda? Sim, porque se partimos do pressuposto que a minha vida sexual tem a ver com a concepção que eu tenho, minha de identidade para comigo mesma, tem a ver desde a construção lá de concepção, né? E aí a gente pode ir um pouquinho além, né? Quando a gente vai pensar nessa construção de infância, né? E aí a gente pode entrar um pouquinho mais numa questão de relação pai e filhos, né? Como é que eu enxerguei a relação do meu pai com a minha mãe ao longo da minha infância? Era uma relação bacana? Porque quando a gente fala de relação sexual, não quer dizer necessariamente que o filho vai ter em algum momento percebido alguma ação que leva a pensar numa atitude sexual, propriamente dita, o ato. Mas se a relação sexual ela começa na relação dos pais, e para o casal começa assim na relação, né? É isso que na nossa vida adulta vai nos lembrar. O meu contato com o pai e minha mãe, o contato mãe e pai era amistoso, era gostoso, tinha afeto, tinha carinho, né? De repente não se eram visto carícias, que é uma coisa já do momento do ato sexual. Mas e o carinho? Ali começa uma relação sexual, né? E é visto pelos filhos. É verdade. E muitos pais têm uma certa
preocupação, ou bastante preocupação, na hora de lidar com esse tema dos filhos, com a seguinte pergunta: como é que eu falo de sexo para os meus filhos? Mas o que você está dizendo é que é mais do que falar. Aliás, antes de falar, tem toda uma vivência que tem o seu significado na construção da imagem ou do significado mesmo da própria sexualidade para a criança. É no movimento dos pais, de como se relaciona, o que ele percebe na interação homem e mulher, né? Exato. A gente fala tanto que sexo começa pela manhã, né? Naquele bom dia, naquele café gostoso, naquela relação com a família. Como esposa, como mães, se a gente tem esse começo de dia, nossa noite vai ser diferente, porque é um conjunto de situações, né? E aí a gente para pensar que quando crescemos e ficamos adultos, nós lembramos que aquilo que a gente viveu lá na nossa infância, de amistoso para com nossos pais, com certeza influenciou de como eu me enxergo hoje como mulher, né? Como esposa. Que papel é esse de esposa? Como também o inverso, né? Se esse papel não foi tão bacana assim, como é que eu enxergo essa relação esposa, que vai refletir na minha relação sexual com meu marido? E às vezes nós vamos encontrar situações em que mães prejudicaram, mães e pais prejudicaram verbalmente a compreensão de sexo para os filhos, quando ouvimos relatos frequentes até de pessoas dizendo assim: minha mãe dizia que assim, homem só serve para isso. Ou para aquilo, né? Ou serve para aquilo. Ou que homem é assim, só pensa naquilo, não se importa com você. Quer dizer, a imagem que essa menina foi construindo do homem está diretamente relacionada à forma como ela vai lidar com o sexo quando for a sua hora de fazer sexo. Distorcer a imagem do homem, distorcer a imagem do que... Ih, filha, ó, dói, machuca, às vezes você não sente nada. Ou, enfim, essas falas negativas também constroem o ideal ou a idealização de sexo para positivo ou para negativo, né? Exato, você me fez lembrar assim, até de uma coisa interessante, né? Dos 5 aos 7 anos é quando a criança consegue fazer aquela distinção de tipo homem e mulher, namorado, namorada, esposa, esposa, né? Percebe essa diferença bem nítida de afeto. E assim, é tão importante que assim, em todo o período, mas nesse período especificamente, que os pais consigam deixar isso claro para aquela criança, né? Então, que ela enxergue ali amor, né? É o amor no cuidado do pai para com a mãe, porque naquele momento a menina vai ter a referência, a escolha dela de parceiro. Vai ser baseado naquilo ali, naquela vivência que ela enxerga, né? De quem é aquele homem? O pai é o primeiro homem da vida dela, né? E para o menino, a mãe é aquela primeira mulher. Uma mulher idealizada como protetora, cuidadora, o pai também. Então, assim, que referência é essa? Então, se dentro de casa eu não consigo levar aquela paz no ambiente, que o homem tem muito esse papel, né? E a autora Ellen White, ela vem trazer muito isso, como o papel desse pai, trazendo harmonia e paz para o lar, vem trazer para a mãe a sensação de dever cumprido, está tudo bem. As coisas estão caminhando, mesmo em momentos de dor e tensão, né? Ele vem trazer um papel muito importante. Claro que ela também tem um outro papel, sim, né? Então, se a gente parar para imaginar, a gente tem aí um gancho em pensar que esses pequenos detalhes vão fazer a diferença. Agora, Vanessa, você nos faz pensar sobre tudo isso, e a figura feminina, ela sempre aparece assim, inclusive como um aparador de emoções, de percepções, está muito ligada justamente a essa figura mais afetiva, mais relacional da mulher, e que pode captar tudo isso com maior sensibilidade, é a aparência das coisas, não é? Mas que bom que você citou a figura do menino, também a percepção que ele tem da mulher, na mãe dele, como sendo a sua primeira imagem feminina. Nesse sentido, tem alguma diferenciação dessas percepções? Como é o lugar do pai para ser a referência para uma sexualidade feminina, uma sexualidade positiva para o menino, pensando no universo masculino? Eu acredito que precisa ter um pai maduro e seguro da posição que ele ocupa na vida desse menino, né? Percebemos ao longo da nossa experiência que pais inseguros de seus papéis, eles confundem a cabeça da criança.
Então, assim, nossa, eu percebo que ao longo do tempo, quando nós engravidamos, né, e o pai ali engravida junto e tal, a gente corre tanto atrás de um chá de bebê, é aquela decoração de quarto, e pouco a gente vê um pai debruçado, e mães existem, mas são poucos, em cima do estudo de como estruturar a vida daquela criança. Pensa-se muito desenvolvimento auricular, físico no geral, né? Mas pouco emocionalmente no que vai se estabelecer como diretrizes, né? De bases emocionais para essa criança. Então, eu acredito que o que hoje seria sugestão para esses pais era a busca por esse conhecimento. E hoje nós temos tantos livros práticos, né? Para leigos, que chega essa informação de uma forma mais pontual, em vista do tempo que nós temos hoje de busca. Com os devidos cuidados também, né, Também. amiga? Porque existe Peneira. muita cabecinha oca fazendo livrinho, com conteúdozinho, que em vez de encaminhar, desencaminha. Mas faz absoluto sentido a necessidade que nós temos de dar atenção a isso, a sexualidade dos filhos, porque muitas vezes nós deixamos isso ao léu da natureza e não nos damos conta de que a nossa sexualidade começa a ser construída na vida intrauterina, no ambiente em família, é como o pai lida com a mãe, é como a mãe lida com esse pai, é como os dois vão ver, ou melhor, os filhos vão ver esses dois se comunicando afetivamente, se há carinho, reciprocidade, se há presença, afeto, toque, você está criando um modelo de relacionamento e sexualidade muito positiva. Agora, diante das intrigas, do afastamento, do esfriamento da relação, ou da ausência do pai, ou da ausência da mãe, ou do rompimento de uma relação de modo muito agressivo, muito doído, o que isso tudo vai repercutir na vida de um filho? Às vezes nós estamos preocupados com a faculdade, com os estudos para ser um homem na vida, uma mulher na vida, no que nós chamamos de prosperidade, de sucesso na vida, e nos esquecemos de dar bons modelos para que eles sejam homens e mulheres realizados no que diz respeito aos relacionamentos, à vida afetiva e à sua própria sexualidade. Então fica aqui o nosso convite para você pensar sobre essas questões e agora vamos voltar a você como indivíduo, você neste momento, homem ou mulher, enfrentando dificuldades no seu dia a dia sexual, o que pode estar por trás disso tudo? O que pode estar atrás do seu vaginismo? O que está atrás da sua falta de desejo? Nós podíamos aqui trazer aspectos da ordem da saúde, da nutrição, mas nesse programa estamos baseados outra vez nas questões da emoção, dos sentimentos, do histórico, daquilo que a gente tem como raízes da nossa percepção sobre sexualidade, para que você pense bem por que você tem sofrido num lugar onde deveria ser tão feliz, que é o sexo, né? Exato. Que é fonte de prazer. O que mais? Vamos avançando aí. Eu acho que é interessante a gente pensar que aquilo que a gente constrói sobre o que é sexo, para mim, está super relacionado com a percepção que eu tenho das coisas. Isso se aplica a tudo, né? A percepção que eu tenho do estudo, do trabalho, das pessoas e tal. E aí, aqui falando de sexo, qual é a percepção que eu tenho em relação a sexo? Quando a gente pensa como se constrói a percepção, ela é um aparato de toda uma questão sensorial, ambiente, coisas táteis, aquilo que eu ouço, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu vejo. Ela constrói, é um conjunto de tudo isso que monta a percepção que eu tenho das coisas, junto com a minha história de vida. Quando a gente fala de história de vida, a gente está falando que você viveu lá com a sua família. Também, o que você viveu com os amigos, constrói a sua percepção. O que você viveu na escola, o que você viveu de experiências de conteúdo, de busca de conteúdo mesmo, leitura, constrói a percepção que você tem do seu mundo. E aí é tão interessante como essa percepção ela também pode ser alterada ao longo de novas informações sendo introduzidas. Como uma sugestão de um amigo, aquilo que constrói também pode desconstruir, né? A sugestão, uma experiência que você ouviu, o que você citou no início, né? Como homem só serve para isso mesmo, né? Só para ter relações e tal. Então, assim, aquilo que está ao meu meio constrói aquilo que eu sou e o que eu percebo. Essa informação que você traz é absolutamente importante.
Então, aquilo que há de negativo na minha experiência hoje não precisa ser sólido, eterno. Não. Aquilo que foi construído de negativo até hoje, na minha experiência, ela pode ser desconstruída a partir da tomada de novos conhecimentos. É por aí. Isso. Isso é incrível, né? Porque aí isso me dá um fôlego de, uau, ainda há uma forma de eu lidar com aquilo que hoje me fere tanto. Sim, e como é rico, né, a gente pensar que existe ainda um caminho para reconstruir. Então, se hoje o seu casamento, o sexo não está bacana, não está legal, existe saída. E aí a gente volta novamente à questão de percepção. Então, se a minha percepção está torcida, eu preciso criar novas percepções para que elas tragam para mim um novo comportamento, uma nova visão. Porque se eu paro para pensar que eu preciso mudar um comportamento, para mudança de comportamento, eu preciso de uma nova visão. Né? Eu preciso de algo que me motive a essa mudança. O que transforma o comportamento é motivações. É motivo para agir, que é a definição da palavra motivação, motivo para agir. Então, que motivo eu tenho hoje para mudar o meu comportamento? Né? Primeiro, eu diria que a gente precisaria trabalhar nas questões de reconhecer que aquilo não está bacana, né? E para melhorar, reconhecer que já está muito bom e que eu ainda posso fazer melhor, né? Mas se não está legal, existe como mudar. Gente, essa informação é preciosa, não que você não soubesse, não que eu não soubesse, é que assim, há muitas vezes o caso de nós perdermos de vista algo que é simples, mas que pode abrir possibilidades com grande riqueza de luz e nos tirar desse lugar de que já está tudo definido e eternizado e que você nunca vai ser feliz sexualmente, que você vai continuar com o vaginismo que você tem. Por que eu estou lembrando disso? Porque é um grande sofrimento de mulheres que tiveram uma construção sobre sexo com as suas dificuldades montadas, uma sobreposta à outra, e chegou um tempo em que por um trauma, um medo, uma relação muito bruta, uma dificuldade ruim que se levantou, ou mesmo em situações em que ela não sabe descrever por que ela não consegue relaxar na hora de fazer sexo, e que pode ter tudo a ver com, aliás, vai ter tudo a ver com esse histórico e esse caminho. E aí vai dizer, e agora? Não tem mais o que fazer, não tem jeito. Ouvir essa simples orientação é luz para dizer, uau, é verdade, aquilo que foi construído por tanto tempo e solidificado com o meu, é isso mesmo, não dá para ser diferente, eu sofro mesmo, é isso, pode ser mudado com a inversão desse caminho, com novas informações, com uma nova maneira de lidar, com busca, com perseverança e com muita vontade de que dê certo. Tenho vontade de que você fique aí, já voltamos aqui com a continuidade do Sem Tabus. Até já.